Olá, para onde a gente vai quando a vida acaba? O que será que o futuro guarda pra gente? Essas são, talvez, as perguntas mais antigas que existem. Hoje a gente vai mergulhar em como uma fonte bem específica, um guia devocional cristão, desenha um verdadeiro mapa para o futuro. E não é uma coisa vaga, não, é uma visão bem clara do que está por vir. Bora desvendar esse roteiro juntos? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? É uma coisa que, em algum momento, todo mundo para pensar. E olha, a fonte que a gente está analisando hoje não só encara essa pergunta de frente, como constrói toda uma forma de entender o universo e ensina da resposta para ela. E aqui que a coisa fica interessante. Em vez de tratar o futuro como um grande talvez, esse guia apresenta ele como um roteiro mesmo, com destinos bem definidos: céu e inferno. E um evento central que muda tudo, chamado de segunda vinda. Vamos entender como essas peças se encaixam. Então, a nossa primeira parada nesse roteiro é uma encruzilhada. Segundo essa visão, a eternidade não é um caminho só para todo mundo. Pelo contrário, é como se a estrada se abrisse em duas, com dois destinos completamente diferentes, e tudo definido por uma escolha. E olha que detalhe curioso: a palavra céu não quer dizer uma coisa só. O guia aponta que a Bíblia fala do céu onde os pássaros voam e também do céu onde ficam as estrelas. Mas o que realmente importa para a nossa conversa aqui é o terceiro significado: o céu como a casa de Deus, o centro de tudo. É nessa definição que a gente vai focar. E essa ideia de morada é a chave de tudo. De acordo com o texto, o céu é menos sobre nuvens e anjos tocando harpa e muito mais sobre presença. A grande promessa não é só de que as coisas ruins vão acabar, sabe? É a promessa da presença constante e direta de Deus. Essa comunhão que definiria a tal da alegria eterna. Do outro lado da moeda, a gente tem o inferno. E ele é definido justamente pelo oposto, a ausência. A ideia central aqui é a separação para sempre de Deus, que nessa visão seria a fonte de todo o sofrimento. E só para a gente ter uma ideia da importância disso, o guia ressalta que esse conceito aparece mais de 20 vezes só no Novo Testamento. Essa citação que o guia traz resume a ideia de um jeito bem direto, bem poderoso. Ela conecta o destino final não a um sorteio ou algo do tipo, mas sim ao resultado de uma jornada de vida. Basicamente, estabelece uma relação bem clara de causa e consequência. E aqui a gente vê o contraste, um do lado do outro. De um lado, a promessa de comunhão total. Do outro, a realidade da separação completa. Alegria contra sofrimento. Presença contra ausência. É essa dualidade, essa escolha entre dois caminhos, que é a espinha dorsal de toda essa visão de futuro. Certo. Então existem esses dois destinos. Mas como é que se chega em um deles? Segundo o guia, não é um processo que acontece aos pouquinhos. Existe um grande evento, um divisor de águas para a história da humanidade. E é isso que leva a gente para a segunda sessão, a prometida segunda vinda. Só que antes desse grande evento acontecer, o guia descreve uma série de sinais, quase como se fosse um trailer do que está por vir. A ideia aqui não é tentar adivinhar data e hora, não. É mais sobre observar certas tendências no mundo que, dentro dessa teologia, indicam que o clímax da história está se aproximando. E aí, quando a hora chega, o texto não fala disso como uma ideia abstrata, simbólica. Pelo contrário, ele descreve uma sequência de eventos bem literais. Primeiro, a descida de Cristo. Depois, a ressurreição de quem já morreu. E, por fim, o arrebatamento, o encontro dos que estão vivos com ele nos ares. Seria um evento que mudaria tudo, num piscar de olhos. Depois de um evento tão dramático assim, o que acontece? A história não para por ali. Ela continua e leva a um julgamento final e, depois, a criação de uma realidade completamente nova. Esse é descrito como o momento da prestação de contas final. Lembra daqueles dois destinos que a gente viu lá no começo? Pois é aqui, nesse julgamento, que o caminho de cada pessoa é selado, de uma vez por todas. E o resultado desse julgamento, para uma parte das pessoas, leva a uma das promessas mais impressionantes de toda essa narrativa. Não é só ir para um lugar diferente, é a recriação completa do universo, um novo céu e uma nova terra, um verdadeiro recomeço cósmico. E o que significa viver nesse mundo novo? A promessa fica muito visual aqui. Pensa nas 3 experiências talvez mais difíceis da vida: morte, luto e dor. Segundo o texto, tudo isso é simplesmente eliminado. Deixa de existir. É a promessa de uma restauração completa da vida.
E no fim das contas, a promessa central dessa nova realidade volta lá para o início da nossa conversa, a presença. O objetivo final de tudo isso, segundo o guia, é uma convivência direta, sem barreiras com Deus, o que restauraria o propósito original de tudo. Ao mesmo tempo, o texto é igualmente direto sobre a exclusão. Em contraste total com a promessa, ele descreve uma consequência final para outros. A fonte é bem específica sobre quem não faria parte desse novo mundo, o que reforça mais uma vez a ideia de dois destinos bem distintos e definitivos. Certo, tudo isso parece falar de um futuro bem distante, né? Mas e o agora? Como é que essa visão toda da eternidade afeta o presente? Bom, a última sessão do guia fala exatamente sobre isso, conectando toda essa teologia com a vida de todo dia. E o ponto principal aqui é o seguinte: essa visão do futuro não é para ser só uma informação guardada na cabeça. A ideia é que ela funcione como uma lente, um óculos mesmo, que muda o jeito de enxergar o mundo, moldando cada ação e cada prioridade do dia a dia. E como isso funciona na prática? O guia traduz essa visão em ações bem concretas, desde a forma de orar e agradecer, até o jeito de construir amizades e de compartilhar a própria fé. Em outras palavras, para essa visão de mundo, saber sobre o futuro gera uma missão muito clara para o presente. E essa citação final do guia amarra tudo perfeitamente. Ela pega toda essa doutrina super grandiosa sobre o fim dos tempos e transforma num princípio bem prático e urgente para a vida cotidiana. E com isso, esse roteiro sobre o futuro nos deixa com uma pergunta para o agora. A questão não é só no que acreditamos sobre o amanhã, mas como isso muda a forma que a gente vive hoje.